sentir a paz. A gente só quer ter paz. Acusados Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros da Costa e Silva, imputando ao acusado Jairo 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, Monique Medeiros da Costa e Silva, perdão judicial. É isso, gente boa do YouTube. Hoje a gente está aqui para falar disso. Nós vamos assistir essa reportagem. Hoje a gente vai reagir a esse vídeo. O Brasil inteiro continua gerando muito papo na rua, muito discussão. Caso Henri Borel voltou aos holofotes. Isso foi semana passada, mas as pessoas continuam falando sobre a condenação do Jairinho e o que mexeu com a sociedade, o perdão judicial concedido à mãe dele, Monique Medeiros. Antes da gente começar, eu já quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou juiz, aqui não é tribunal, eu não sou advogado, mas eu posso fazer parte do júri popular, condenar, absolver e ser imparcial. Assim como você, existem fatos, depoimentos, decisões que continuam levantando muitas perguntas. Então vamos assistir alguns dos principais momentos dessa reportagem e depois a gente vai trocando uma ideia durante e depois que acabar o vídeo. Vamos assistir. Doutora Monique, vereador doutor Jairinho, boa noite. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Qual a expectativa de vocês para essa entrevista? Vai ser a primeira que vocês vão dar desde os eventos, desde os acontecimentos. A gente entendeu o contexto todo aí do vídeo. A gente vai voltar no passado, quando eles foram entrevistados, né? Logo assim que surgiu o caso do menino, onde um acobertava o outro, vamos botar assim, e depois eles começaram a cair em contradição até os dias atuais. Vamos lá. Que a gente mostre toda a verdade, vamos contar todos os detalhes, vamos falar tudo que o senhor quiser perguntar pra gente. A gente tá aqui pra mostrar a verdade. Tem alguma restrição daquilo que eu não devo perguntar? Vontade, pode ficar à vontade. Não tem censura nessa entrevista? Não, pode ficar à vontade. Posso confiar na sinceridade de vocês? Com certeza absoluta. Ok. No momento que vocês se sentam, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Para esclarecer os acontecimentos, seria interessante que as entrevistas fossem individuais. Vocês concordam com isso? Claro, compreendo. O senhor concorda com isso? Concordo, claro. Certeza. Depois das entrevistas individuais, a gente pode Aí, fazer uma de vocês. todos concordam. Vocês concordam também? Sim. Podemos começar com a senhora? Claro. O senhor pode se retirar, por gentileza? Foi. O que aconteceu exatamente naquela madrugada de 8 de março? Era o final de semana do Daniel, meu ex-marido. E quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, o Daniel me ligou dizendo que ele não queria ir embora, ele estava chorando. Eu falei, Daniel, traz o Henrique antes de anoitecer, pra gente dar um passeio com ele, que era um domingo. Aí ele, tudo bem. Quando foi umas 7 e pouca da noite, ele chegou lá em casa, no portão do condomínio, e eu cheguei, ele estava chorando muito, tinha acabado de vomitar. Ele estava atormentado, ele estava atordoado, gritando, chorando muito. E a senhora consegue voltar no tempo e imaginar a senhora subindo com a criança em direção ao apartamento? Sim, eu peguei o Henrique, acalmei ele ali embaixo na padaria, eu lembro que estava chuviscando. Eu cheguei a encontrar o Jairinho na porta do elevador, antes de subir, porque a gente ficou um tempo ainda para eu acalmar ele nessa parte de parar de chorar, né, para ele não estar chorando. Quando eu cheguei em casa, perguntei se ele queria jantar, se ele queria tomar uma massa, se ele queria um suco. Ele falou que não queria, que ele queria descansar. Eu dormi. Aí eu fui, peguei ele, fui até o banheiro, do quartinho dele, dei um banhozinho nele. E aí ele falou que ele queria dormir no meu quarto. Mas não era porque era aquela noite. Ele sempre dormiu comigo. Tava tudo bem. Ele me deu boa noite, falou que me amava, ele era muito carinhoso. Sempre dizia que eu tava linda, sempre dizia que me amava. Todas as noites eu dormia comigo. Aí quando o Jairinho, falei, Jairinho, pelo amor de Deus, vem aqui, corre aqui. Aí ele foi, correu, falei assim, Henrique tá gelado. Aí ele falou assim, pega uma manta, ele não tá respirando bem, Monique, vamos pro hospital agora, correndo.
O senhor acordou com o chamado da sua mulher ou com algum barulho? Olha as contradições. Não escutei barulho. Acordei com ela me chamando, me despertando. Tive a sensação de ter bronco aspirado, alguma coisinha, né? Porque eu olhei, eu estava com a boca aberta. Por que não examinar a criança ali? Porque eu achei que ele estava passando mal e seria mais eficaz. E não queria perder tempo para poder ter a oportunidade de levá-lo ao médico. A senhora detectou algum ferimento? Não. O que o senhor está pensando nesse momento? Vejo que o senhor está emocionado. Que eu queria que ele tivesse voltado com a gente, não queria estar passando por isso que a gente está passando agora. A senhora se lembra da primeira vez que perguntaram à senhora o que tinha acontecido? Por que o seu filho estava daquele jeito? Várias pessoas perguntaram: o que aconteceu? As pessoas, o que aconteceu? Aí eu falava: gente, eu peguei ele no chão. Eu nem lembro o que eu falei ao certo. Porque assim, eu tava apavorada. O que eu queria não era responder o que tinha acontecido, era que alguém me desse meu filho de volta, respirando. Aqui os dados. O laudo pericial mostrou que o menino teve diversas lesões. O exame aponta infiltração hemorrágica em várias regiões da cabeça, além de grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita, contusão pulmonar, principalmente no lado direito. Também foram encontradas no abdômen múltiplas equimoses, que são manchas roxas, como a senhora sabe, normalmente relacionadas a traumas. E a conclusão do laudo é que a causa da morte foi hemorragia interna, que os peritos afirmam que esse tipo de ferimento, esse tipo de lesão, que são lesões extremamente graves no seu filho, não foram provocadas, não poderiam ter sido provocadas por uma queda da cama, por exemplo. Se ele estivesse deitado, concordo. E se ele estivesse em pé, se ele estivesse tropeçado? Olha como ela justifica as coisas. Olha como ela dá a entender que ninguém fez nada com o filho dela. Que o Jairinho não fez nada, muito menos ela. Né? O garoto pode ter subido na cômoda e caído. E a gente vai ver que no decorrer a história começa a mudar completamente. Entendeu? E se ele tivesse subido em cima da mesa? Não sei. Que tipo de conclusão o senhor chega? Com o seu conhecimento acima do normal, sendo médico? Tipo que são lesões importantes e ao mesmo tempo tem aquele cenário lá onde a criança estava, aquele quarto. Olha só, em medicina, a medicina não é matemática, Cabrini. Eu prefiro deixar para os médicos legistas, para a polícia, para poder descrever o que aconteceu. Eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza diante de Deus que a verdade vai ser estabelecida. Diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Eu tenho certeza absoluta diante de Deus que um assassinato não foi. Isso aí é inconcebível. Isso é inconcebível na nossa família. Isso não tem precedente. Quem nos conhece, Cabrini, quem nos conhece, quem conhece a Monique, quem me conhece, está muito do nosso lado. E as pessoas têm coração, está no coração das pessoas que a gente está com a verdade. E a verdade vai prevalecer. Claro que vai. Pode ter certeza disso. Peritos afirmam que não há tempestade que dure para sempre. O senhor é, no mínimo, uma testemunha muito importante nesse caso. Que tipo de contribuição o senhor pode dar para o esclarecimento dessa morte? O que for necessário. O senhor tem a sua consciência totalmente completamente tranquilo. Existe algo que o senhor poderia ter feito para salvar essa criança? E confio muito na Monique, na grande mãe que ela é, na pessoa que ela é amorosa. Para aqueles que falam na hipótese do assassinato, o que o senhor teria a dizer? Eles não conhecem a gente, não conhecem a verdade, não conhecem a dinâmica do fato, não sabem o nosso dia a dia, não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa família. A senhora assassinou seu filho? Claro que não. Mamãe não mata um filho. É lógico que uma mãe nunca faria isso com o filho, né? Mas tem mães que fazem. Tem mães que fazem por causa de macho, né? Assim como tem pais também que faz isso. Pai, são pais. Pai também que faz. Mas sem palavras. Mamãe não assassina um filho. Quem é mãe sabe que isso é impossível. Até que ponto a senhora pode ter castigado o seu filho provocando ferimentos? Meu filho nunca foi castigado, meu filho nunca foi agredido, meu filho não tinha maus tratos, meu filho não tinha roxinho, meu filho não era arranhado. Meu filho era a criança mais bonita desse mundo inteiro. Não existe essa possibilidade, isso é impossível. Até que ponto o seu marido,
doutor Jairinho pode ter agredido o seu filho. Isso é impossível também. Se isso tivesse acontecido, a senhora diria... Matado ele. Não, eu teria matado ele, eu não ia esperar. A senhora não iria encobrir isso? Não, de forma alguma. Em nome do seu relacionamento? Não, A senhora não aceitaria isso? não aceitaria isso. De forma alguma. De forma alguma. Fez tudo possível para salvar a vida do seu filho? Tudo possível, tudo. E eu faria muito mais. Eu teria morrido pelo meu filho tá vivo hoje. Mamãe não mata um filho, mamãe se... Gente, eu não sei por que as lágrimas dessa mulher não me convencem. Com todo respeito. Dona juíza que falou de causas de misoginia, né? Pessoas misóginas que acusam ela, mas não me convence. mata pra ter o filho vivo. Um pobre, alguém que mata o seu próprio filho. Existem mães que matam seus filhos. Eu não conheço esse São tipo de casos mãe. raros, mas existem. Eu não conheço. Eu não conheço esse tipo de mãe. Eu A não senhora conheço seria esse capaz tipo disso? de crueldade. Existe um gesso que vinha daqui e como foi a perna direita era a perna toda, tinha um pedaço assim de pau no meio e o gesso vinha até aqui, assim, o outro. Que foi quando ele quebrou o fêmur. Fez com o Enzo. São trechos, tá? Aí é o depoimento da mãe de outra criança e ele se aproximou e ela agora tá expondo o que houve. Eu acho meio suspeito também. E que poder de persuasão esse cara tinha, né? Porque ninguém denunciava ele. Essas coisas de botar papel na boca, subiu em cima da barriguinha dele. Quando ele tentou fugir, eu ainda perguntei por que ele tinha feito isso, por que ele não tinha vindo falar comigo. E aí ele falou, mas eu tentei, mamãe, eu te chamava e você não ouvia. E quando eu consegui fugir dele, eu te sacudi, mas você não respondia. O que você conclui de tudo isso? Que ele me dopou. O telefone sempre, dessa vez eu não deixei. E aí ele me deu um mata-leão e eu consegui me livrar dele, corri pro meu carro, ele foi atrás de mim, me puxou, me deu outro mata-leão, foi me arrastando, eu caí num canteiro da casa. Ele foi me arrastando para dentro da casa, na parte da piscina, da churrasqueira. Quando ele conseguiu me levantar assim pelo pescoço, ele me deu 3 mordidas na cabeça. Eu falo pra você, por que nunca denunciou? Isso que eu não entendo, cara. Por que não denunciou? Não entendo isso. Senhora, Foi uma mulher, mãe, de 2 meninas, que Isso aí já é outra mulher dando depoimento. Tá entendendo? É outra. Presta atenção. teve um relacionamento com o Jairinho durante um tempo e convivi com ele e descobri coisas que, assim, eu não queria ter passado e não queria ter visto. Mais uma mulher dando um depoimento e eu faço a mesma pergunta. Por que elas não denunciaram ele? Só por exemplo, o que ele fez com ela, podia ter matado minha filha. Ela era muito pequenininha, muito magrinha, muito fragilzinha. Um dia, ele levou ela para dentro de um lugar que ela não sabe dizer onde era, mas que tinha uma cama e uma piscina. Parecia ser um quarto de um hotel mesmo. E que ele afundava ela embaixo da água até ela perder a respiração e subia de novo ela, que afundava e subia. Olha um absurdo que ela fazia com a filha dela. Entendeu? Absurdo. Psicopata. Né? Psicopata. E que isso nunca foi denunciado. O que ele falava? O que ele legava? Essas mães não terem denunciado. o papel da Tainá na morte do Henrique. Na qualidade de babá do menino, ela fez o que deveria ser feito, que foi a todo momento ter passado. A parte já é a parte da babá, tá? Tô cortando aqui pra ficar o vídeo grande e não dar direitos autorais. Então, tô cortando os trechos. Essa é a parte da babá. Para a mãe o que estava acontecendo. A babá Tainá relata que percebeu situações anormais em 3 ocasiões distintas. A mais grave aconteceu no dia 12 de fevereiro. Monique saiu para ir à academia e fazer unha. Eu não sei se vocês lembram quando apareceu a reportagem que ela foi para academia, essa cena aí, a gente tá vendo, vamos assistir, e ela liga, né, a Monique. E a Monique cagou literalmente. Acesso às imagens de Monique chegando ao salão de beleza. Ela fica boa parte do tempo mexendo no celular. Segundo as investigações, presta nesse atenção. momento, ela recebe uma ligação de vídeo do filho.
A ligação teria acontecido após Jairinho ter agredido o menino. A criança contou sobre as agressões para a babá e para a mãe, chamada de vídeo, pedindo que Monique chegasse logo. A babá acredita que começou a contar para Monique por volta das 16h10, sendo que ela só retornou por volta de 19 horas. A babá também enviou um vídeo. Esse foi o descaso, né? Aí passa aquele vídeo do garotinho, né? Ele andando, mancando. E ela simplesmente ignorou de uma forma gigantesca. Para Monique, mostrando Henri mancando enquanto andava. Por que ela não contou tudo o que sabia imediatamente, doutora Priscila? Cabrini, houve um episódio em que ela compareceu ao escritório do antigo advogado, porque ela achou que ela fosse conversar com o advogado sobre o depoimento que ela iria prestar. E quando ela entrou no escritório do advogado, tinha praticamente um circo armado. Ela se sentiu muito constrangida, que a mãe do menino imediatamente veio em cima dela. Olha, apaga as mensagens. Olha isso. Olha o nível. Você não viu nada, você não sabe de nada, você não viu o menino roxo, quase que impondo a ela que ela dissesse isso. Aí eu falo pra você. E a juíza vai e diz que as pessoas da internet foram misóginas, fizeram julgamentos grandes. Vai entender. A senhora muda o seu... Ainda tem esse detalhe, que a Tainá muda o depoimento dela. Olha só, teve que mudar. Mandando ela mudar depoimento na justiça. Olha essa situação. O depoimento. Sim. Percebeu, portanto, e dizia para Monique que o Henri era agredido fisicamente e também psicologicamente por Jairo? Não, eu não disse que ele era agredido fisicamente porque eu não vi nenhum ato. Olha só, agora a gente vai ver uns cortes que é quando a história já começa a mudar, ela dentro da prisão, né? Já bem mal na fita, várias contradições, e ela já começa a mudar a história. Aí a repórter vai lá entrevistar ela e ela já vai mudar toda a história. Tudo que a gente está vendo agora, a história já começa a mudar. Agora ela já enxergava tudo, eles já viram um monstro. Olha só. Ele estupava? Eu acredito que sim. Não ouvi nada. Eu não ouvi se o meu filho me chamou. Eu não ouvi se ele foi agredido. Olhando para trás hoje, eu percebo que como ele fez isso com as outras ex-namoradas e ex-amantes, que ele poderia sim fazer comigo. Eu quero também esclarecer e fazer um adendo que eu notei ele macerando um comprimido dentro da minha taça. Agora eu vou trazer outro corte para vocês. O seguinte, agora já é a parte do Jairinho. Jairinho continua mantendo a versão dele. Por quê? Não tem escapatória. Ele continua com a mesma história, a mesma tese, que ele é bem orientado. Policial, a Monique contou que ela te acordou e que vocês socorreram o filho dela. Agora ela mudou a versão. Ela disse que ela foi acordada por você. Quem tá mentindo? Você ou a Monique? Quem está mentindo? A minha versão é sempre a mesma. Ela falou no hospital que ela havia encontrado. Ela falou em sede policial que ela havia encontrado. O Jairo é um grande mentiroso. Quem é o assassino do seu filho? É o Jairo. Era a pessoa que dormia do meu lado. Cara, essa mulher não me desce também. Ele é um psicopata, ele... sem comentários, mas ela também, meu irmão. Aí fica esse jogo de história, né? O Jairinho joga a culpa no hospital, diz que o hospital errou lá, né? Fazendo a ressuscitação, tipo as marcas que estavam no menino, foi culpa dos médicos, né? Fizeram uma má ressuscitação na criança e a queda. E ela já bota o Jairo como um monstro. Ela a vítima, ele o monstro. Isso tudo por conta dos depoimentos das outras mulheres que, para mim, também, não sei por que motivo, não falaram o que aconteceu com os filhos dela. As pessoas me apresentavam o Jairo como um príncipe. Era como ele era chamado na Câmara dos Vereadores. Príncipe. Quem é o Jairinho hoje? Então, eu tenho um nojo de lembrar que eu me envolvi com ele. Eu tenho um nojo de lembrar que eu deitei na mesma cama que ele. Eu tenho um nojo dele. Tenho um nojo dele. Nojo dele. Agora a gente já vamos partindo aí a parte da sentença, né?
E já estamos chegando na reta final. Que ocorreram uma série de nulidades no decorrer do julgamento e certamente esse júri será anulado e ele será submetido a um novo julgamento, e a gente espera que dessa vez seja respeitado todas as garantias, no sentido até que a gente tenha acesso a todos os elementos probatórios. Monique teve seu perdão judicial. A juíza dá a entender que, né, as pessoas foram misóginas, que a sociedade julgou dessa forma por ela ser uma mulher. Porque se fosse um homem no local, fosse o pai ali, no caso, não seria a mesma coisa. As pessoas não iam ter a mesma fala, mas porque ela era uma mulher, ela é uma mulher, ela teve o perdão judicial, né? Eu acho que a juíza, com todo respeito e excelência, ela militou dentro da história, uma militância. Tinha no caderno processual, desde o início das investigações, nenhuma certeza, nenhum elemento de convicção que traduzisse que Monique era uma mãe ruim. Pelo contrário, Monique foi uma mãe extremamente zelosa. E a gente para analisar. Será que a justiça foi feita? O que o pai sentiu? A mãe não pegou nem 10 anos de cadeia. 15 anos. Nada. A pena que ela cumpriu pelo julgamento já valeu a pena para ela. Perante a visão da juíza. E ele representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia. E por causa de decisões como essa, que se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos. Para finalizar, antes de eu dar meu papo reto, vamos ver o vídeo da juíza novamente, dando a sentença. Acusados Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros da Costa e Silva, imputando ao acusado Jairo 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, Monique Medeiros da Costa e Silva. Perdão judicial. Essa é a questão. É isso que revoltou todas as pessoas do Brasil. É a questão que eu quero falar sobre a parte desse caso que talvez tenha dividido mais opiniões do que qualquer outra coisa. Muita gente esperava uma repercussão enorme em torno da condenação do Jairinho. Esperava. Mas o que acabou gerando ainda mais o debate foi o perdão judicial concedido a Monique Medeiros, a mãe do Henry. Eu vejo muita gente discutindo isso, porque as partes que a população vê, olha para essa decisão, simplesmente não consegue entender. As pessoas se perguntam como alguém tão próximos do fato recebeu um perdão judicial. E é um perdão judicial, né? Por outro lado, existe a exposição da justiça, os responsáveis pelos julgamentos, que analisaram as provas, ouviram as testemunhas, avaliaram os depoimentos e chegaram a uma conclusão baseada naquele processo. É justamente aí que nasce essa polêmica, porque existe uma decisão política, existe um sentimento popular. A gente não pode negar essas coisas. Nem sempre as duas coisas vão caminhar juntos. Vocês concordam com isso? Porque, por exemplo, para mim, ela tinha que ter pegado um tempo de cadeia, sim. Eu acho que esse é um daqueles casos que ainda vão ser discutidos aqui durante algumas décadas. Vai ter documentário, porque quando uma criança perde a vida de uma forma tão trágica como foi desse menino, as pessoas elas querem respostas. As pessoas querem entender exatamente o que aconteceu. As pessoas querem sentir tudo o que foi esclarecido. E muitas vezes, mesmo depois de uma decisão judicial, continua existindo assim dúvidas, muitas dúvidas na cabeça da gente, né? Independente da minha opinião, de cada um aí que vai dar, existe uma coisa que ninguém pode esquecer. No centro de toda essa história, existia apenas uma criança, que tinha 4 anos. Talvez seja por isso que esse caso vai continuar mexendo tanto com o Brasil, na minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse perdão judicial? Essa juíza falou que as pessoas foram misóginas no sentido da Monique. Vocês concordam com a decisão da justiça? Vocês acreditam que ela deveria ter recebido outro tipo de punição? Deixe aqui o comentário de vocês. Se tu não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação, o sininho, deixe sugestões. Eu vou ouvir tudo que vocês escreverem aí, né? Deixarem, eu vou ler.
Tamo juntão.